Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 190 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 533 e 534 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Neste sentido, nos informa o artigo 533 da Consolidação das Leis do Trabalho, que constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos dessa lei. Portanto, o sistema sindical brasileiro está pautado em uma pirâmide de 3 divisões. A primeira, as entidades de classe, que são a base desta pirâmide. O meio desta pirâmide é composto pelas confederações e o topo pelas federações, que estão organizadas e constituem associações sindicais de grau superior. É importante reforçar neste instante que, apesar do artigo 533 consolidado nos dizer que as associações sindicais de grau superior serão organizadas nos termos dessa lei, ou seja, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, na verdade, com o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, não mais é possível aplicar-se as normas seletistas a respeito de todo o arcabouço que compõe o capítulo relativo às entidades de classe, porque esse artigo constitucional, o artigo 8º, inciso 1º, ele veda a interferência do poder público sobre as entidades de classe. E, portanto, todo esse sistema seletista de controle do nascimento até o final das entidades de classe perdeu seu objetivo e sua validez com o implemento da Carta Constitucional de 1988. Portanto, não se pode mais aplicar a norma esculpida no artigo 533 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque a organização das associações sindicais de grau superior, ou seja, as federações e confederações, estarão sendo implementadas nos termos
de seus próprios estatutos, e não mais pela imposição das determinações legais impressas no corpus seletário. Diz o artigo 534, consolidado, que é facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federações. Pautados na informação de que, com o advento do artigo 8º, inciso 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil, deixou de ser possível qualquer interferência do poder público na vida própria das entidades de classe, não mais é necessária a presença de, no mínimo, 5 entidades de classe reunidas para que se tenha a formação de uma federação. Qualquer número, portanto, de partícipes sindicais pode representar a possibilidade de uma organização em federação. Não importa mais, portanto, o número de sindicatos que se reúnem para que se tenha a organização dos mesmos em uma federação. É importante dizer que, para a segurança e a abrangência deste ente federativo, é necessário, por óbvio, que os sindicatos reunidos representem a maioria dos grupos de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, para que se tenha a legitimidade deste ente federado e, portanto, possa-se ter a segurança de que aquela federação realmente venha a se materializar como representante da maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Mas, relembrando, não é uma obrigação mais legal para a existência desta federação. Todavia, no aspecto realidade, é ainda necessária a representação da maioria do grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, na organização de uma federação que, por óbvio, se assim não for, não terá a legitimidade da classe trabalhadora que se agita nessas atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Continua a nos informar o artigo 534 da Consolidação das Leis do Trabalho que, se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que àquela devam continuar filiados. Aqui é uma situação bastante interessante, porque parece-nos que o artigo 534 da Consolidação das Leis do Trabalho nos dá a ideia de permitir-se que
se possa criar uma entidade federativa que abranja profissões ou atividades que já estavam representadas por modelos federativos anteriores, o que vai, a nosso sentir, bater de frente na existência da unicidade sindical, porque a unicidade sindical ela não se aplica apenas e tão somente às entidades de base, aos sindicatos, mas também às federações e confederações, porque as bases territoriais têm que ser respeitadas de forma a termos em todo o sistema sindical a unicidade apregoada pela Carta Magna de 1988, infelizmente, porque, como já vimos, essa situação da obrigatoriedade da entidade única em cada base territorial específica é justamente a nódoa que impede a total e ampla liberdade sindical no Brasil. Portanto, estranha-nos a composição apresentada pelo artigo 534 seletista, quando ele nos afirma que, se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída nova entidade, a nosso sentir, não poderia haver a constituição dessa nova entidade por já existir federação anterior que a impedisse. A criação desta não poderá reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que àquela devam continuar filiados. Portanto, se houvesse a possibilidade, a nosso ver, não há, mas se houvesse a possibilidade de se formar um ente federativo diverso do que já estava com a existência consolidada, no mesmo grupo de atividades ou profissões, a nova entidade não poderia fomentar a diminuição a menos de 5 do número de sindicatos que já estavam arregimentados na entidade federativa pré-existente. Portanto, haveria que se respeitar aos 5, no mínimo, sindicatos que comporiam a federação anterior, para que fosse possível que aquela federação continuasse a existir, mesmo em face da nova entidade criada. Continua o artigo 534 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que as federações seriam constituídas por Estado. Portanto, cada Estado poderia ter a sua federação, podendo o ministro do Trabalho autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Veja que o ministro do Trabalho, à época da composição seletista que nos trouxe este artigo 534, tinha a função precípua de coordenar, de
fiscalizar de modo ácido a toda a vida sindical da época, ao ponto de não ser possível, sem a autorização expressa do ministro do Trabalho, portanto não era de qualquer membro do Ministério do Trabalho, era o próprio ministro que tinha sob si o poder de autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Relembramos que com o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, caiu por terra esta faculdade do ministro do Trabalho em poder autorizar ou não a existência de federações estaduais ou nacionais. Hoje elas são criadas ao simples alvedrio das categorias representadas pelos sindicatos que se reunirão para a composição de uma federação, seja essa reunião a nível interestadual, ou seja, sindicatos de vários estados, ou mesmo sindicatos de amplitude em todos os entes federativos, quando a federação criada terá a participação nacional na defesa dos interesses das categorias representadas. Então não há mais a obrigação, a prerrogativa do ministro do Trabalho em autorizar ou não a criação de federações a nível interestadual e nacional, e nem mesmo as federações estaduais têm que ter mais o crivo do ministro do Trabalho para que possam ser criadas. Continua ainda o artigo 534 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que é permitida a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela afiliados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Interessante esta composição do artigo 534, porque vem-nos à mente qual seria, então, o objetivo da federação em agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela afiliados, se esse agrupamento não teria direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Estranha essa situação, porque se não há direito de representação das atividades ou profissões agrupadas, esse agrupamento se tornaria completamente inócuo, porque os objetivos principais, tanto dos entes sindicais quanto das federações e confederações, é justamente representar a manifestação volitiva das profissões e dos interesses dos trabalhadores a nível de Estado, a nível de federação integral ou mesmo
a nível interestadual, e se não há esse direito de representação das atividades ou profissões agrupadas, esse agrupamento não interessaria às categorias profissionais representadas, mas apenas e tão somente ao poder público da época, porque permitindo o agrupamento dos sindicatos de determinado município ou região, filiados àquela federação, estar-se-ia impedindo a manifestação volitiva daqueles trabalhadores agrupados, tanto pelos entes sindicais quanto pelo próprio agrupamento dos mesmos, implementado pela federação, fazendo com que a força principal daquele movimento sindical se dissipasse, porque não haveria o direito de representação desse grupo das atividades ou profissões que estariam neles agrupadas. Era, portanto, à época, uma modalidade de controle do Estado sobre as entidades de classe de forma velada, indireta, mas que tinha a objetividade de, na realidade, controlar e diminuir a força daqueles sindicatos que estariam agrupados e sobre a coordenação de interesses daquela federação. É mais uma prova capital, dentre tantas essas outras que nós estamos a anunciar durante essas nossas aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, em que o Estado implementava dispositivos, diretos ou indiretos, para que pudesse minimizar a atuação sindical dentro do território brasileiro. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 190 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer as condições necessárias para mantermos íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.